Vamos também ter no Tribuna Jovem um bate-papo muito legal sobre o assunto como lidar com as dificuldades nos tempos atuais, com o psicólogo Márcio. Olha, agora a gente vai para um assunto muito interessante, principalmente para você que não está entendendo nada do que está acontecendo, talvez tenha se levantado dificuldades. Nós vamos ter um bate-papo agora com o psicólogo, o Márcio Farias, que ele vai falar sobre esse assunto. Como nós saímos dessa situação de dificuldades em plena pandemia. E é isso que vai acontecer agora no Tribuna do Jovem, que está no ar. É isso aí, estamos de volta aqui, já vamos iniciar com ele, Márcio Farias, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, espero que seja um tempo muito produtivo. Meu xará, como nós falamos aqui nos bastidores, não tem como errar o nome, né? Não tem, Márcio, fica bem fácil. Já dando aqui o pontapé inicial, doutor, como a pessoa consegue lidar com essa situação tão complicada que não só o Brasil está vivendo, mas todo o planeta? Todo mundo, né? Nós conversávamos aqui nos bastidores que até pessoas fora de outros países eu tenho atendido, né? Logo de pontapé inicial, quando a pessoa te procura pedindo ajuda, um atendimento, qual é o seu ponto inicial de partida para poder tratar esse tipo de assunto? As dificuldades que ela está vivendo no momento? Interessante é saber o estado de humor dela, primeiramente, né? Aí eu consigo identificar se é uma depressão, se é uma ansiedade, se é, de repente, problema familiar. Tem muitos problemas familiares que estão pipocando aí. Se é questão relacionada a lutos de pessoas que partiram, lutos de emprego, luto financeiro. Então, o primeiro pontapé inicial que eu dou, né, quando eu recebo alguém, é saber a demanda. Quando eu fico sabendo da demanda, fica mais fácil, né, você ter um manejo para poder dar um direcionamento. Tem pessoas que estão procurando muito também questão de síndrome de pânico, né, questões de suicídio, né, molestação. Tem muita coisa que está caindo no consultório e as pessoas precisam de ajuda para saber lidar com essas questões. Então, quando você fica sabendo, primeiro contato, qual que é a demanda, qual que é a dificuldade do outro, né? O que o outro necessita, se é questão emocional, se é mental, se é relacional, fica mais fácil você direcionar. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa entrou em contato comigo e falou: doutor, estou ouvindo vozes, tá ruim, minha cabeça parece que vai explodir, parará. Eu falei: minha querida, você está tomando medicação, você está indo... Algumas questões precisam de medicação. Só o tratamento psicológico não dá conta. Precisa de uma questão mais assertiva através de medicação. Mais detalhado, né? Sim. Aí a pessoa, não tô. Então faz o seguinte, vá primeiro, tem o endereço, tem o CASM, né, Centro de Atendimento Psicossocial, que é gratuito no Vila Mariana, pronto-socorro psiquiátrico, funciona 24 horas por dia. Dei o endereço, falei, vai lá, passa lá. Depois, quando você estiver estabilizado, você retorna, porque fica mais fácil. Quando você tem o entendimento do que realmente a pessoa necessita, fica mais fácil dar um direcionamento. Porque caso contrário, você fica lá com a pessoa 1, 2, 3 sessões, 4, 5 e não sabe para qual caminho lidar. Exatamente, até para ter um norte do que fazer, né, doutor? Às vezes até para dar uma orientação. Talvez apenas uma orientação que o senhor vai dar para a pessoa no momento já pode resolver a vida dela por completo, né? Sim, resolve, porque às vezes são coisas simples, que nem tem questões relacionadas à parte afetiva, né? Onde outro chega e pergunta, o que eu faço com o meu relacionamento? Porque nessa pandemia aqui, muitos relacionamentos pioraram, muitos tiveram crises, muitos tiveram aí rompimentos, e a pessoa ouvindo, ela fica mais segura. Às vezes tem alguém aí ouvindo, né, que está com um problema semelhante. Sim. E às vezes é só um direcionamento, uma sessão, uma orientação. E é tão bom quando você vê que a pessoa aplica aquilo que ela ouviu, ela acolhe e consegue caminhar de forma adequada. Porque aí, nessas questões relacionais, não é questão mental, não é emocional, é como ela lida com a situação, como ela interpreta a situação. Quando você está de fora, consegue fazer um apontamento devido, adequado, ela consegue reconstruir.
Interessante, bacana, né, Carol? Sim, sim, sem dúvida. Acredito que esse tema é muito importante devido a tudo que a gente tem vivido, né? A rotina de muitas pessoas mudaram, né? O dia a dia de muitas pessoas mudaram. E o ponto que eu quero trazer aqui, doutor, enquanto vocês estavam conversando, estavam refletindo, atualmente nós temos números muito altos em relação à depressão e ansiedade, né? A gente fala que é a doença do século. E devido a esse cenário em que muitas pessoas têm que ficar em casa de forma obrigatória, a tendência, observando de fora, é que esses números cresçam. A pergunta que eu quero te fazer é como que uma pessoa que já tem essas crises de ansiedades ou tendência para ter uma depressão, como que ela lida? Porque às vezes a gente até comentou em alguns outros programas de estar com pessoas, de se distrair, de buscar outras ferramentas, mas como que é possível que a pessoa lide com isso estando em casa? Que dica você pode dar? Muito bem, vamos lá. Você colocou duas questões aí de estados de humor diferentes. Depressão é aquele estado mais letárgico, mais lento, né? Onde a pessoa tem um pensamento mais lentificado, o comportamento dela é mais... ela não é tão proativa, ela é reativa. Agora o ansioso não, o ansioso está sempre no pico, pensamento acelerado, explodindo. Os dois casos são diferentes, né? Mas os dois necessitam de apoio e de ajuda. Uma pessoa que tem depressão, ela pode ter, por exemplo, estabilidade a nível de qualidade de sono, ou ela dorme muito ou dorme pouco. E uma pessoa assim, que está com depressão, ela precisa de apoio. Mas como fazer isso? Ela não consegue sair para a rua, ela não consegue passear, não consegue ter relacionamento. Não consegue... Ok, então vamos lá. Para depressão, o que é o ideal? Você ouvir, por exemplo, eu vi no início, eu estava ali sentado só ouvindo vocês, né? Você falou o seguinte, gosta de música, gosta de cantar. Uma pessoa que está depressiva, uma das músicas que ajuda é aquelas mais agitadas. Aquelas mais... Sim, aquelas que te colocam para cima, né? Você consegue dançar até. Esse movimento é bacana, porque traz estímulos sensoriais internos, onde a pessoa se sente bem, onde a pessoa se sente viva. Eu vou até acrescentar, de repente, uma música com conteúdo que traga uma estruturação também. Muito bom. Utilizando Jung aqui, né? Ele aponta que a espiritualidade faz parte do ser humano. Sim. E quando você, por exemplo, coloca uma música que fala sobre fé, que fortalece esse ser humano interno, ajuda muito mais. De repente, ela pode utilizar também mecanismos de redes sociais para fazer vídeos com outras pessoas, conversar, né, a nível de videoconferência. Isso fortalece também. Tem alguns alimentos que são energéticos, que também estão aí um up. Né? Vale a pena a pessoa procurar na internet, não posso dar orientações nessa parte, né? Que a pessoa pode comer ou não, mas tem alimentos que ajudam na produção de serotonina. Esse eu posso falar, chocolate amargo, por exemplo, 70% para cima. Isso ajuda no bem-estar. Chocolate vale a pena. São questões que a pessoa com depressão pode utilizar. Olha que interessante. Tomar sol, né? Para quê? Para estimular a produção de vitamina D, que é um dos elementos que produzem a depressão, é a falta de vitamina D. Imagina uma pessoa que fica trancada dentro de casa 24 horas. Não tem produção nenhuma de vitamina D, porque ela só se produz ou através de suplementos ou através de você tomar sol. Então saia na janela, tome sol, se tiver um quintal, uma varanda, vá até lá, na laje de casa, quem tem, vá, é o que vale a pena. Isso para quem tem depressão. Quem tem ansiedade, como é que a gente faz com esse camarada? Isso aí agora. Não dá para fazer a mesma coisa. O camarada já está agitado, já está quase o pezinho ali no síntoma do pânico. Sofrendo por aquilo que ainda nem aconteceu. Você empurra o camarada assim, ele tem um treco. Não pode. Quem tem ansiedade, por exemplo, música tem que ser lenta, tem que ser devagar, aquela reflexiva. Né? Para quê? Para você diminuir o pensamento acelerado que ele tem. Alimentação. Tem alimentos, por exemplo, que eles têm um funcionamento quase que analgésico, né? Eles diminuem o processamento bioquímico. Por exemplo, alface. Já que eu falei de chocolate, vou citar aqui um que ajuda a relaxar. Alface é um alimento que ajuda a relaxar.
né? Então ele tem que ter esses movimentos, então continua aí necessitando de contato social, sim, conversar com outras pessoas, movimentos, por exemplo, lúdicos, né? Trabalhos manuais, seja com massa, pintura, reforma de casa, né? Vamos pensar no adulto aqui. Poxa, de repente o camarada acha ridículo, né? Você desenha, pintura, massinha, ok, mas com certeza tem alguma coisa que eu posso fazer em casa. Isso ajuda o quê? Mudança de foco. A pessoa deixa de ficar pensando um monte de coisa, que o ansioso traz isso, essa preocupação com o futuro, ele diminui e se concentra naquilo que ele está fazendo. Isso são alguns movimentos que são possíveis. Alguns para o depressivo, outros para o ansioso. Não dá para colocar os dois num pacote só, porque senão a gente vai diminuir o processo de um que já está diminuído, né, rebaixado, e acelerar do outro que já está potencializado. Então a gente tem que fazer esses movimentos para a pessoa ter alguma estabilidade. Eu achei interessante o que o senhor acabou de frisar, que os dois, mesmo sendo o oposto um do outro, os dois precisam de atitude. Sim. A pessoa não pode ficar parada, aceitando aquela situação, ela tem que reagir de alguma forma. No caso, eu ouvi a música mais lenta, o outro um pouco mais agitado, mas o importante é que ela não pode ficar parada. Ainda mais agora, dentro de casa, teoricamente presos, né? E até uma pergunta que eu vou fazer para o senhor, a pessoa, muitos perderam emprego, né? Estão dentro de casa trancadas, não podendo sair, em algum caso, não podendo nem trabalhar, né? A pessoa tinha uma ferramenta X de trabalho, já não tem mais, ele não tinha uma segunda opção. Então, muitos casos estão nascendo medo, né? Aí nasce, com o medo vem a parte do coronavírus, né? E a pessoa até acha que esse medo vai fazer com que ela venha pegar, contrair o vírus. Neste caso, doutor, qual a estratégia para poder vencer? Claro, além dela agir contra a situação, mas existe alguma estratégia neste caso porque ela perdeu o emprego, aí o medo começou a subir ao coração, e ainda mais com a situação do vírus, que dependendo do caso, da pessoa que contraiu o vírus não tratar bem, se for rápido, pode até levar ao óbito, né? Pode, porque quando você tem rebaixamento, né, do seu sistema imunológico, você fica suscetível a qualquer tipo de doença. E a vida emocional, mental, ela pode produzir isso, esse rebaixamento, né? Por exemplo, eu tô no canal no YouTube também, fazendo propaganda aqui, né? Onde a gente tem divulgado algumas coisas, no Face também tem divulgado algumas lives, e a última foi sobre insegurança. Insegurança é um dos fatores primordiais que ocasionam psicopatologias. Olha só. Então, quando você está inseguro, pode vir ansiedade, depressão, esquizofrenia, pânico, e tudo isso traz rebaixamento no sistema imunológico. O estresse, ele traz isso. É complicado. Então, o que é o ideal? Poxa vida, perdi um emprego, estou sem dinheiro, perdi um familiar. É interessante a pessoa primeiro ter um trabalho cognitivo. Né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me reinventar? A vida acabou? Não acabou. Você não pode ser prisioneiro dos seus pensamentos. Nós somos muito mais do que aquilo que pensamos. Isso que é importante. Nós somos ensinados desde pequenos que nós somos aqueles que pensamos, mas isso é mentira. Porque o nosso pensamento pode ser enganoso, né? Ele pode ser um pensamento ruminante, pode ser um pensamento automático, muito negativo. Então, quando nós mudamos o pensamento, podemos começar a ver possibilidades. Mesmo no meio do pânico, mesmo no meio do caos, sempre tem possibilidades de trabalho. Sempre tem possibilidade, utilizando a frase do Júlio César, de se reinventar. Boa. Nós precisamos fazer isso. Isso é a primeira parte cognitiva. Fazer uma nova interpretação de mundo. Fazer uma nova leitura de mundo, para você conseguir caminhar dentro dele. Poxa, perdi o emprego, ok. O que eu tenho, o que eu vou ter em mãos? Vai ter de repente um seguro, vai ter de repente alguma coisa para se suster até ali, se manter até ali, e nisso ele vai vendo aí as possibilidades que vão surgir. Porque se você para diante da dificuldade, fica fixa nela, você não sai mais. Interessante. E depois disso o comportamento, aquilo que você falou, você tem que ter atitudes, e o comportamento nesse primeiro momento ele não tem gratificação. Vai depender do quê? Da tua vontade. Vontade de superar, vontade de se reerguer, vontade de novamente tomar o seu lugar de volta.
Que legal. Eu acho muito interessante porque sempre é uma saída, né, Carol? Sim, sim. E a gente percebe aqui que o medo ele é um sentimento que pode trazer essa paralisia para a nossa vida. Então, é algo que a gente tem que estar atento. E além desse ponto, né, dos sentimentos que a gente já trouxe, tem uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui para a gente, que é a questão da autocobrança. Onde eu quero entrar? Nós vivemos em um mundo acelerado, que foi obrigado a dar uma freada. Mas o tempo todo nós estamos produzindo coisas, nós estamos fazendo coisas nesse ritmo acelerado, né? Seguindo essa roda aí que é a nossa vida. Só que justamente por muitas pessoas estarem em casa, né, e não estarem vivendo esse agito, que eu acho que também pode desencadear esses sentimentos, essas coisas que a gente já comentou aqui, como a ansiedade, depressão, o medo, enfim. Só que aí entra a questão também da autocobrança, onde muitos olham para uma rede social ou conversam com o fulano e percebem que dentro dessa quarentena o vizinho está produzindo super. Ai, o vizinho virou um youtuber. Ai, porque ele leu 50 livros, ele fez tantos cursos. E essa pessoa não consegue fazer. E ela começa a se sentir mal por não estar tendo a mesma produtividade que o outro. Entrando nesse ponto onde a gente tem essa cobrança de ser produtivo, a gente vive num mundo que cobra da gente produtividade, nesse momento em que muitas pessoas não estão conseguindo produzir e se sentem mal por isso. Até conversei com uma pessoa recentemente que falou para mim que se sentia mal com isso. O que o senhor, né, como doutor, pode falar para essa pessoa, para ela lidar com esse sentimento de autocobrança demasiada? Vou até emendar com a resposta do Márcio, que conforme você foi falando, eu fui pensando aqui, completar a tua resposta, mas um pouquinho. É interessante, quem perdeu alguma coisa, ter uma rede de apoio. A gente precisa disso. De repente, para ajudar financeiramente, ajudar a ir apontando uma nova oportunidade, né, de emprego, de trabalho, para a pessoa ter condições de caminhar, como se fossem muletas, né, momentâneas, onde a pessoa possa ter forças para caminhar e chegar até o lugar que ela necessita. Pensando agora sobre essa questão de aceleração, de cobrança, é interessante saber que todos nós temos um limite. Né? Um limite onde nós só podemos chegar até aqui. Algumas pessoas têm um limite maior, outras menor, mas isso depende muito da construção de vida, aquilo que ela fez lá atrás. Eu sei que nesse momento muitos estão olhando para si mesmos e pensando: poxa vida, eu não fiz nada, né? Eu não realizei nada, e agora? O que eu faço? Ok, importante é saber o que você pode fazer daqui para frente. Quais são o seu potencial? O que você é melhor? O que você pode, de repente, produzir mais? Para você fazer o quê? Ter um distanciamento do outro, né? Poxa, meu vizinho é bom na internet, ele arrumou um emprego, o outro é bom em livro, o outro é bom em cantar, que nem o Júlio César, eu sou péssimo, quem sabe o quê? O outro é bom não sei no quê. É interessante é interessante saber no que você é bom, qual que é o teu potencial, para você investir naquilo. Quando você tem esse autoconhecimento, esse poder olhar para si e saber: poxa vida, eu sei desenhar bem, eu sei escrever bem, eu sei de repente me comunicar bem, eu sei vender alguma coisa bem. Isso é um potencial seu, um patrimônio seu. Então desenvolva isso. E tente se distanciar do outro. O outro é outra pessoa, outra história, outra construção. Se você ficar apenas olhando a grama do outro, o que o outro fez, você nunca vai prestar atenção na sua grama, né? Naquilo que você pode adubar, naquilo que você pode realizar. Talvez uma grama até mais bonita do que a do Com certeza. Mas às vezes você está tão preocupado: poxa vida, ele trocou o carro. Mas às vezes carro dele, você não sabe, tem 50 prestações. Seu carro, às vezes é um carro velho, mas está quitado, está ok. Sim. Te leva para os mesmos lugares que o outro carro também leva. Sim. É interessante fazer essa leitura para você compreender o seu limite, até onde você consegue ir e se satisfazer com ele. Uma das coisas que afeta muito o processo psíquico, as conexões sinápticas nossas, é a gratidão. Quando a gente é grato por aquilo que conquista, por aquilo que tem, por aquilo que é, por aquilo que já viveu, isso afeta o nosso sistema endócrino e produz vários hormônios de bem-estar. Agora, quando a pessoa está insatisfeita
com inveja, ingrata com aquilo que tem, ela nunca vai ser feliz. Sim. Então, a primeira coisa é se conhecer a si mesmo, os seus limites e se alegrar naquilo que consegue. Se alegrar naquilo que ela pode produzir. Sem dúvida. E só fazendo um comentário em cima disso, até porque quando vamos pegar hoje uma ferramenta que todo mundo fica ali mexendo muito, que é as redes sociais. Nem sempre é tudo aquilo, gente, né? Às vezes você olha e fala, nossa, que dia incrível que essa pessoa está vivendo. Aí a pessoa está enrolada na coberta igual a você. E esse ponto de entender os limites, como ele trouxe, é muito importante, porque você começa, acho que entra muito numa outra questão, que é o ponto da solitude. De você não estar ali só na solidão, poxa, né? Quantas coisas estão dando ruim, estão dando errado para mim, né? Dos pontos que você falou, de ficar comparando. Mas de se autoconhecer, de ter esse momento da glória de estar com você mesmo e se conhecer e ver seus pontos positivos e negativos, como ele trouxe. Isso é muito importante, que a gente faz pouco, né, com a correria, né? Com certeza. E você, falando essa parte também da pessoa de se descobrir, tem a parte positiva, né? Mas também tem a parte negativa, que agora as famílias estão juntas. Rapaz, e a pessoa acaba descobrindo algo tendo na vida dela que ela nunca pôde imaginar. Tendo confrontos, discussões, né, e brigas até exageradas, né? Qual que é a dica que o senhor dá para essas famílias que estão presas nesse momento tão delicado, que vai passar, mas para que não tenha a sua família destruída? Eu não digo nem só família, casais também, né? Porque lua de mel é uma coisa, você fica 2 semanas, maravilha, muito bem. Mas de repente você passa 2, 3 meses, um cubículo fechado com a mesma pessoa, uma intensidade muito grande de contato, uma frequência muito grande, isso traz um desgaste. Pensando agora um movimento maior, uma família de 10, 12 pessoas, é a mesma coisa pensar em 2, né? Como é que a gente lida com isso? Tente ter momentos próprios seus. Poxa vida, mas Márcio, eu tenho só uma sala, cozinha e banheiro, ok. Fica um tempo na sala e deixa o outro lá na cozinha. Fica um tempo na cozinha, o outro fica lá no banheiro. É necessário você ter um momento seu, onde você de repente possa respirar, você de repente possa pensar a sua construção de vida, possa pensar os seus sonhos. Momento de reflexão, né? Sim, isso é um momento individual, você necessita disso, a gente precisa. Naquela correria, como a Carol falou, a gente não tem muito isso. Tem um contato muito instantâneo, muito rápido, muito ágil. Você está aqui e tem que ir correndo para outro lugar. Ou só ver no final do dia, porque passou o dia todo trabalhando, né? Sim, você não tem muito essa oportunidade. Agora nós temos. Só que o problema é que está todo mundo na mesma casa. É importante você saber utilizar os cômodos, né, os ambientes que você tem. Mas, Márcio, minha casa é muito pequena, é muita gente. Fica na calçada. Pega uma cadeirinha. Eu trabalhei um tempo no Nordeste, né? E eu achei a cultura de lá fantástica. Pega uma cadeirinha aqui no Nordeste, coloca na entrada da tua casa, fica lá. Dá uma relaxada, verdade. Pelo menos meia hora, lendo um livro, lendo uma caquê, lendo alguma coisa, pensando, refletindo. Valorizando o seu momento, né? Sim, isso ajuda a diminuir o estresse. E quando você está junto, tente compreender o outro. O movimento de empatia, se colocar no lugar do outro é muito importante. Saber, poxa vida, o outro está irritado agora. Algo que surge muito é a irritabilidade, né, nesse período. Olha aí. Verdade. O outro está muito irritado, então o que eu vou fazer? Vou respeitá-lo e vou, de repente... É o momento dele também, né? Vou, de repente, lavar a louça, vou arrumar a cama, vou fazer alguma outra coisa. Até porque, assim, eu acredito que são pessoas diferentes, né? Embora vivam no mesmo lugar, humores diferentes, né? Costumes, às vezes, diferentes. Eu vou trazer um exemplo aqui, expondo minha irmã mesmo. Nós somos muito diferentes em questão de rotina pela manhã, por exemplo, né? Que é algo que deu até um pouco de atrito durante esses dias em que eu tô ficando um pouco mais em casa, porque ela, quando ela acorda, ela já gosta de acordar com música. Ela pega uma caixinha de som, abraço Emily, e ela coloca a caixinha de som e ela escova os dentes ouvindo música e começa já fazendo as coisas ouvindo música. E eu já sou uma pessoa que eu vou aos poucos acordando. Eu falo com a minha alma, acordei.
falo com Deus, tô acordando, tô entendendo o que está acontecendo depois daquele meu momento que eu estava dormindo. E ela já começa o dia com muita energia, né? Então, assim, somos da mesma família, somos irmãs, no entanto, nossos humores são diferentes pela manhã, né? A forma de iniciar o dia. Então, acho que até foi um exemplo da minha casa, mas talvez muitas pessoas que nos assistem estão enfrentando situações simples como essa, mas que às vezes pode gerar essa irritabilidade que o senhor trouxe, por ter uma dinâmica diferente, né? E aí, para lidar com isso, essas questões de distanciamento é o melhor. Uma das coisas que ajuda também, agora pensando na aproximação, tem atividades, pelo menos uma vez na semana, juntos. Ou um jogo, ou uma leitura, ou um momento devocional. Tem alguma coisa juntos ali, onde vocês possam ouvir, falar, né, de maneira simples, prática. Para quê? Para as arestas, né, as dificuldades, aquele momento mais assim, né, energético em relação ao outro, diminua. Né? Porque com certeza durante a semana vai ter outros momentos assim. Eu também tenho que entender que não é só do meu jeito, né? Exato. Eu tenho que sentir do próximo, eu tenho que tentar compreender o lado dela. Vamos dar exemplo, eu sou casado, então aí agora minha esposa está em casa. Então todos os dias quando eu estou em casa ela está lá comigo, é fato. Só que ela trabalhando, enfim, não, calma, hoje eu estou empolgado. Eu não tinha tanto essa rotina enquanto ela estava trabalhando. Então isso que o doutor está falando é verdade. Eu comecei a compreender, a ver algum jeito dela, a forma como que ela agia, enfim. Eu tive que entender o lado dela. Porque senão eu ia cobrar, eu ia exigir algo dela que já tinha nela, só que até então não foi explorado, né? E é interessante que esse período, eu estou procurando pensar um pouquinho mais nela, né? Não está sendo tão fácil, porque acho que agora a gente está em outra etapa, está se descobrindo mais. E essa estratégia de você parar e refletir e se colocar no lado da pessoa, isso é fundamental para poder vencer essa situação. Sim, porque senão o que vai acontecer? Como a gente fica próximo muito da esposa ou da irmã, a gente vai ter um movimento de irritabilidade de querer controlar o outro. Sim. Não, ele está fazendo errado, ela está fazendo errado. Você está perto quando ela manda lavar a louça. O que você está pensando, minha filha? Vamos mudar. Não dá. Esse movimento de controle, além de tirar você do sério, porque você não vai ter condições de controlar o outro nunca, o outro também vai ficar irritado. Então, vai dar problema, né? Então, o que é interessante? Tenta criar ambientes mais fluidos, mais positivos, mais alegres. Tente rir, tente brincar. Poxa, percebeu que o clima está meio pesado, meio difícil? Então, respeite o momento que o outro tem, né? O que não está legal, que não está bem. Está trazendo umas questões minhas aqui de casa, minha esposa que me perdoe, né? Quando eu estou trabalhando lá e tá um negócio pegando lá, ela olha assim para mim, dá um oi e vai embora. E sabe que o negócio eu preciso produzir e terminar aquele processo. Sim. Isso é importante, né? Compreender o outro, saber que o outro precisa de um espaço. Quando está junto, tentar deixar esse espaço mais suave. O bom humor, ele quebra, né, essas diferenças e barreiras. Por isso que é importante aplicá-los agora. E trabalhar a empatia. Sem dúvida, acho que encontrar o equilíbrio dentro da rotina de cada um é importante, né? Até porque cada pessoa tem um temperamento, né? Eu achei interessante, eu estava refletindo aqui, até com o diretor estava falando comigo aqui, na época de Jesus também ele sabia tratar com todos os tipos de casos, né? Você vê que até os discípulos, cada um tinha um jeito diferente, um era mais explosivo, outro era mais calmo, outro agia de forma precipitada. E estavam ali juntos, né? Ia ter que, tem que conviver. E o bacana disso daí é a pessoa, ela ter o seu autocontrole, que nem o senhor acabou refrisando tudo isso aí, né, Carol? Sim, sem dúvida. E então, além desses pontos que a gente trouxe aí do ambiente familiar, né? Ainda falando sobre esse cenário que nós estamos vivendo, de como lidar com tudo que tem acontecido, acho que uma das questões também que as pessoas têm enfrentado é o bombardeamento de informações. Verdade. Porque a gente já consome muita informação, mas agora, né, mais paradinho, mexendo mais no celular ou assistindo mais a televisão, é a informação que não acaba mais, vem de todos os lados. E muitas pessoas se sentem sufocadas ou podem, ao meu ver, criar coisas que ainda nem aconteceram, sabe? Exatamente. Trazendo aqui a questão da Covid-19, se sentir que está com sintomas, sim, está. Então, trazendo para uma questão clínica, como que uma pessoa pode trabalhar isso para não ser levada pelas coisas que ela está consumindo, né,
as notícias, os noticiários, e também não começar a criar coisas onde não existe, porque a nossa mente a gente sabe que ela é enganosa, né? Fake news, né? Então. Fake news. Bem, Hoje ele tá empolgado. Liga o celular. você ficou empolgado. Uma coisa que é interessante que você falou, Carol, informação demais, ela traz aí uma sobrecarga no nosso sistema psíquico. A gente não consegue processar. Então, o que é importante? Se você fica mexido com uma informação, poxa, morreram quantos, não sei o que, quantos contaminados, se isso te deixa mexido, diminui a informação. Escute uma vez ou duas. Só para estar atualizado? Só. Preferencialmente de manhã. Preferencialmente de manhã. Verdade. Por quê? Porque à noite você vai precisar estar inteiro ou inteira para poder descansar, dormir, e sua mente não pode ficar processando aquela informação negativa. Então é interessante você escutar de manhã, para o restante do dia você diluir aquelas informações e não ficar mexido. Esse contato excessivo com redes sociais, telefone, por um lado é bom, porque você está ali meio que isolado, mas por outro lado pode ser nocivo. Você precisa administrar o seu ponto de equilíbrio. O que eu faço particularmente em casa? No início da pandemia, eu deixava o meu volume alto para me escutar as chamadas, né? Aí era um paciente chamando, outro paciente chamando, outro paciente chamando, e assim ia. Eu falei, não, quem vai precisar de um médico sou eu. Vou parar isso aqui. É verdade. Tirei o som, agora quem controla o telefone sou eu. De vez em quando eu vou lá, dou uma olhada, se alguém me ligou, retorno, converso, vejo se tem alguma problemática a ser resolvida, caso contrário. Esse movimento de você tomar as rédeas nas mãos, seja da informação, seja da rede social, é necessário. Porque senão você vai ficar aí muito envolvido com várias questões que você não tem condições de lidar ou de resolver. Tem pessoas, por exemplo, que partem no meu consultório, falam, estou muito mexido porque fulano morreu, um amigo meu teve Covid. Ok, sentimos muito pelas perdas. Sim. Ninguém espera que ninguém morra. Sentimos muito para aqueles que estão doentes, mas, porém, estar doente não significa que vai morrer. Exatamente. É totalmente diferente. E saber que você tem contato com pessoas assim não significa que você vai ficar doente. É outra questão. Se a gente for parar para olhar a Covid, são termos de 3 a 4% de pessoas que morrem, que elas ficam contaminadas. Ou seja, um número muito pequeno. Sim. É expressivo porque são vidas, mas é pequeno a nível de quantidade. Então, você pegar uma doença, né, significa que você vai morrer. E muitas vezes as pessoas ficam com essa impressão, porque fulano pegou, ciclano pegou, eu também vou pegar. Opa, pera lá, por que você acha isso? É necessário questionar. É necessário trazer a pessoa de volta, né, ao estado de equilíbrio, de raciocínio, diminuir a função do lado direito do cérebro, que é mais emocional, e trabalhar o lado esquerdo, que é racional, né? Opa, vamos pensar, vamos questionar. Por que você acha que vai ficar doente? Por que você acha que vai morrer? Teve pessoas que me procuraram falando assim, doutor, esse ano aqui eu sei que eu vou morrer. Falei, rapaz, é verdade mesmo? Como é que você sabe isso? Quem te falou? Agora, né? É totalmente irracional. Exatamente. E isso é muito derivado das informações excessivas, né? E muito derivado das redes sociais. Então é necessário controlar. Utilize até onde você tem condições de lidar. Informativo, seja de internet, seja de TV, seja do que for, assista até onde você tem condições de assistir. Preferencialmente na parte da manhã. Parte da noite, vai escutar uma música, vai escutar alguma coisa que edifica, que traz esperança, que traz aí perspectivas novas. Isso é muito bom. Agora, ficar preso nesse turbilhão de informações, que a gente fica refém deles, é muito nocivo para qualquer estrutura humana. Vai sufocando a gente, né? Tudo que é em excesso não faz bem. Eu quero até deixar um apelo aqui, como a gente está falando de
de notícias e redes sociais, enfim, hoje muitas pessoas se informam ali pelo WhatsApp ou por redes de família, enfim, e um apelo que eu faço, ainda mais nesse cenário em que a gente está procurando muita notícia, é que você possa verificar essas notícias. A gente está vivendo uma onda muito grande de fake news, gente, isso é perigosíssimo também, então verifique sempre, sabe, qual é o nome daquele repórter, se ele realmente é um repórter, quem escreveu aquela matéria, não adianta pegar do blog do Zé, porque tem muita notícia ruim que também está confundindo as pessoas e gerando esse mal, né, dentro delas também, como diversos sintomas que a gente falou aqui. Então verifique o site, verifique a veracidade das coisas, se não sabe como, pergunta para alguém mais jovem, sabe, tenta se informar por uma rede ou um canal que você realmente confia, porque infelizmente isso também abala ainda mais as estruturas das pessoas, né? Posso até acrescentar, notícia ruim vicia. Sim. Vicia. Como se fosse uma droga, né? Isso é como se estimula o nosso pensamento automático. O que é o pensamento automático? Ele ocorre até algumas dezenas ou centenas de vezes no dia. É sempre ligado a algo negativo. Sempre ligado a uma tragédia, uma raiva, uma tristeza, uma depressão. Então, quando você se alimenta de algo ruim, esse pensamento automático vai funcionar aceleradamente. Então, é importante puxar o freio de mão. Muito bom, muito bom. É interessante isso que a Carol acabou de citar e o senhor veio dando ênfase em cima, porque tem muitos conteúdos que são criados de formas intencionais mesmo para destruir a vida do ser humano. Tem pessoa que, infelizmente, o fato de ser pastor, ela também está envolvida com ela, nós presenciamos isso, acontece. E tratando essa parte profissional, como ela falou, buscar o conteúdo correto, o conteúdo certo, né? Para a pessoa absorver as melhores informações. Falando um pouco da profissão, da sua profissão. Porque tem muitas pessoas que têm preconceito. Tem e não procuram, sabe? Não procuram, ela não quebra essa vaidade, esse orgulho, né? Qual que é o conselho que o senhor dá para essa pessoa? Não existe nada de negativo, pelo contrário, como nós citamos no começo, às vezes é uma orientação, uma direção que o senhor vai dar ali para a pessoa ela vai mudar de vida por completo. Sim, eu vou até aproveitar para pontuar duas coisas que são importantes. Primeiro, tem profissionais e profissionais. Isso é em toda a área. A gente vê na área da magistratura, vê na área pastoral, vê na área repórter, em várias áreas. Tem profissionais, tem pessoas muito boas, dedicadas, honestas, sérias, mas tem pessoas que não são. Você não pode olhar para pessoas que não são, tomá-las como referência. Dizer, nossa, aquele psicóloga ou psicólogo me tratou assim, 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 então todos são ruins. Quem disse isso? Não é uma regra, né? Não é uma regra, cada pessoa é diferente da outra. E em segundo ponto, a psicologia é muito boa porque ela trabalha aí as emoções. O ser humano é um ser racional, sim. No falar, no comunicar, no expressar os pensamentos ele é racional, mas no todo ele é emocional. Tem uma pergunta, por exemplo, que eu faço sempre para o pessoal. Olha, primeira coisa que você lembra lá da sua infância ou da sua escola que não tem emoção. Você consegue lembrar alguma? Ninguém lembra. Porque toda emoção que nós carregamos são emocionais. Quer dizer, toda lembrança que nós carregamos são emocionais. Ela tem uma carga emocional, porque somos seres emocionais. Então a psicologia ela trabalha as emoções para que você saiba lidar com as negativas, que é raiva, frustração, ódio, tristeza. Gente, para conseguirmos lidar com elas de maneira sadia e adequada. A psicologia trabalha com os pensamentos, porque os pensamentos, por mais que a gente tenha ilusão de que de repente são eles que nos definem, na verdade eles não são. Eles são produtos das nossas ações e reações. Então, quando você trabalha os seus pensamentos, você está trabalhando a sua vida no todo. E o comportamento, porque é através do comportamento que nós nos expressamos. Tem até uma pesquisa que diz o seguinte: 90% daquilo que nós fazemos no dia são reações e 10% são ações. Olha só. Então é importante a gente pensar, né? A leitura do nosso comportamento, o modo como nós interpretamos o mundo, o modo como nós agimos nele, a psicologia trabalha isso. E é fantástico porque você consegue ter uma qualidade de vida. O sistema imunológico fica melhor, as relações ficam melhores, né? Até fazendo uma abrangência para a fé.
tua relação com Deus fica melhor, porque o neurótico é aquela pessoa que não sabe lidar com as emoções. Ele não sabe lidar com as dificuldades, sabe lidar com o comportamento, com as reações, e isso interfere diretamente na espiritualidade dele, né, na santidade dele com Deus. Então, olha só como uma psicologia é boa e necessária. Então, essa falha que a sociedade traz, que psicóloga é só para doido, é pura mentira. É verdade, eu concordo também. Muito bacana, olha só, que bate-papo saudável, Tanta né? coisa, né? Rico. Nossa saúde mental foi fortalecida. E agora eu gostaria de agradecer, claro, pela participação, passou muito rápido, meu xará, pode dizer assim, para procurarem, né, referente à sua profissão, pessoas que quiserem tirar dúvida, enfim, passar por um tratamento, quais meios de comunicação que a pessoa tem acesso? Muito bem, eu vou começar dos mais simples para o mais fácil, do mais difícil. Tem um canal no YouTube, lá tenho todos os meus contatos, é psicólogo Márcio Bastos Farias. Você vai me achar lá, vai ter muitos vídeos que vão te ajudar também. Tem no Face, o Face é Márcio Bastos Farias, você vai me achar, tem um live que eu faço 2 vezes por semana. E tem um WhatsApp que eu vou passar aqui que eu não lembro de cabeça. Depois que criaram o contato, agenda eletrônica, virtual, pronto. Nunca mais. Ó, é 986276788. 986276788. Ótimo, ótimo. Entre em contato, a gente marca aí uma orientação, marca uma terapia, marca uma consulta. É importante trabalhar a vida. A vida é um patrimônio. E se nós não cuidarmos bem do patrimônio que é nosso, quem vai cuidar? Verdade. Muito obrigado, meu xará. Sempre bem-vindo aqui, tá bom? Eu tenho a certeza Obrigado, que as pessoas foram muito edificadas, o seu entendimento ele foi aberto.